história da Bíblia é interessante, é edificante quando a gente busca entender o plano de salvação de Deus para a humanidade. A gente sabe que numa eternidade passada, Deus fez um plano. Porque se a gente entende a onisciência de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Para Deus não existe futuro. Então a gente entende que tudo foi um plano elaborado por Deus numa eternidade passada. A criação do homem, ele sabia, ele viu a queda do homem, toda a trajetória do seu povo Israel, o sacrifício de Cristo, porque a palavra diz em Isaías que Deus anuncia o fim desde o início. Então a gente entendendo um pouco disso, a gente busca entender mais a respeito da salvação, do plano de salvação para a humanidade, né? Da graça de Deus, do amor de Deus, porque a gente sabe, todo mundo, todo ser humano, que Deus é amor. Mas Deus é amor não só digamos assim, o caráter de Deus, um dos caráteres de Deus é amor. Deus é fogo consumidor, guerreiro, Deus de guerra, mas Ele é amor. Não, Deus é amor. A consistência de Deus, todo, 100% amor. E quando a gente entende isso, que Deus é amor, a gente entende que tudo aquilo que Deus faz é baseado em amor. Porque a palavra diz que todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. Toda a sua criação. Se olharmos até onde a nossa vista alcança, para cima, as estrelas, a noite, o céu azul, o sol, a lua. E olhamos para a terra, a sua criação, as planícies, os vales, os Alpes, os rios, os riachos, o mar. A grandiosidade da criação de Deus. E olharmos para as coisas mais pequenininhas, que não notamos, que não damos crédito, valor. Uma formiguinha que trabalha, que no verão ela sai em busca de uma folhinha seca para levar para sua, digamos assim, sua casinha. Ela não fica descansando tocando viola, mas ela está trabalhando no verão, para lá, para cá, correndo. Uma flor, um lírio, uma rosa perfumada, sua essência, que as pessoas tiram aquela flor e cheira aquele perfume. Uma essência um perfume de um Deus que é fogo consumidor. Mas enfim, é um outro assunto. O que eu quero conversar um pouquinho é buscando o entendimento, né, cada dia mais, do plano da salvação do homem, como eu já disse. Porque a gente sabe que, quando a gente entende que tudo é um plano, que Deus elaborou, que Deus estudou, que Deus determinou que seria assim, ele levantou uma nação através de um homem chamado Abraão, que ele chamou e disse a este homem: todas as nações da terra serão benditas em ti, todas as famílias serão benditas em ti. E Abraão teve os seus filhos, Isaac e Jacó. Já era determinado por Deus que eles seriam levados ao cativeiro por 430 anos. E quando venceu o tempo do cativeiro, Deus levantou Moisés para que libertasse o seu povo da escravidão, atravessasse o Mar Vermelho em rumo à terra prometida que Deus tinha prometido a Abraão. E logo que passaram o Mar Vermelho, Deus deu as leis a esta nação,
ao povo judeu, não aos gentios, não aos sírios, aos romanos, aos egípcios, não. A um povo, a uma nação somente. As leis dos 10 mandamentos, e disse para que fosse construído um tabernáculo, uma arca da aliança. De vários nomes que as pessoas chamam, né? Essa arca. A arca do concerto. E que fizesse o tabernáculo e todas as peças que seriam usadas nesse tabernáculo, né? As bacias, os vasos, as pratarias, o altar de sacrifícios. Tudo isso era uma sombra das coisas que viriam no futuro. Agora, por que Deus ordenou que fosse criado essa arca da aliança? O altar de sacrifícios? Por quê? Isso seria usado, em definitivo, num certo tempo. Quando chegasse um tempo determinado por Deus, essa arca da aliança teria o seu objetivo final, seu propósito final. E durante toda a caminhada do povo de Israel pelo deserto, houve o sacrifício dos animais, o sacrifício diário, através do sangue do sacrifício do animal sacrificado, eram encobertos os pecados da nação aos olhos de Deus. Até que chegasse o dia estipulado por Deus, determinado por Deus, do nascimento de Cristo, o Salvador do mundo, né? O Salvador do mundo, aquele que tira o pecado do mundo, não só dos que creem, mas do mundo, de todos. Que Cristo fosse sacrificado pelos pecados. Primeiro da nação, porque a palavra diz que a salvação vem dos judeus. Então a palavra foi dada aos judeus, a lei foi dada aos judeus, para que através desta nação, como Deus disse, uma nação santa, reino sacerdotal, povo escolhido, os judeus, que através desta nação todas as famílias da terra fossem abençoadas. Mas teria que passar muito tempo até chegar, né? Porque Cristo tem que reinar com eles por 1000 anos. E isso foi parado, foi impedido. Para que entrasse a graça, o tempo, a dispensação da graça. Mas interessante, né, que a gente começa a pensar, começa a entender o plano de Deus. Porque Cristo foi sacrificado, Ele permitiu que Ele fosse pregado na cruz. Não foi levado à força contra a sua vontade, mas Ele tinha que cumprir aquilo. Foi determinado a Ele. Ele veio para pagar o preço de uma dívida que o homem não pode pagar. A dívida cometida por um homem, o primeiro Adão, que só Cristo poderia pagar essa dívida, mas ninguém. Agora é interessante, porque a Arca da Aliança, né? Ela era usada no Antigo Testamento no tempo da lei, para que através do sacrifício dos animais fossem encobertos os pecados da nação. E a Bíblia, né, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Cristo foi sacrificado. Ele foi crucificado juntamente com 2 malfeitores. Aos olhos do povo de Israel ele era um malfeitor. Ele estava entre os malfeitores. Mas o plano de Deus estava determinado, que teria que ser desta maneira. E a gente voltando um pouco no tempo, a gente vai chegar no tempo do primeiro tempo
templo de Deus que foi construído pelo rei Salomão, onde estava a Arca da Aliança, porque tudo foi santificado na presença de Deus quando Moisés construiu. Tudo foi santificado através do sacrifício de animais segundo a lei de Deus. Era santo, homem nenhum podia tocar, que morria. E uma vez por ano, com o sacrifício de um animal, na festa da expiação dos pecados, o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, separada por um véu espesso, que ninguém podia, digamos assim, rasgar esta cortina, este véu. Não se enxergava o que estava do outro lado. Era a Arca da Aliança, que estava a presença de Deus, onde estava a tábua dos 10 mandamentos guardada, a vara de Arão, que reverdeceu, e o maná que caiu do céu, o maná celestial, como Deus disse que seria para testemunho às futuras gerações de Israel, né? Perpétuo. Uma vez por ano, somente uma vez, o sumo sacerdote, ele entraria no Santos dos Santos com o sacrifício, o sangue do sacrifício de um animal, e espargia sobre a Arca da Aliança, segundo a determinado por Deus na lei de Moisés. E tinha que ser de acordo com a determinação. Se algo estivesse errado, o sacerdote seria morto, como aconteceu com os filhos de Arão, né? Ofereceram fogo estranho a Deus e foram consumidos. Uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para expiação dos pecados de toda a nação. Isso se repetia anualmente, até que Cristo viesse e fosse sacrificado pelos pecados de Israel. Salvação, primeiro de Israel, depois dos gentios. Ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas interessante, né, que precisava, quando Cristo foi crucificado, não foi um ato, digamos assim, que aconteceu de surpresa, de repente, imprevisto. Não, tudo estava detalhado, determinado, organizado por Deus. Já desde o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, como seria de acordo com a ordenança, com a lei de Deus. E quando Cristo foi crucificado no meio de 2 ladrões, era na véspera da Páscoa dos judeus, a Páscoa anual, né? Eles comemoram a libertação, a liberdade da escravidão, né? Do Egito, a primeira Páscoa. E eles teriam que fazer isso uma vez por ano. E Cristo foi crucificado na Páscoa. Então, para que não ficasse, digamos assim, pegasse mal aos olhos da nação, dos judeus, eles pediram que fosse quebrada as pernas das pessoas crucificadas, né? Dos ladrões, inclusive a Cristo. Porque quebrando as pernas, o peso do corpo caía. Porque eles estavam crucificados, mas apoiados nas pernas ali, pregados, crucificados ali nas pernas. E quebrando os joelhos, as pernas, não tinha suporte. Então o peso do corpo, eles morriam sufocados. Acontecendo isso, quebrando as pernas, eles morreriam mais rápido. Não ficariam ali dias e dias até morrer. Porque no próximo dia era o sábado da Páscoa e eles não queriam que ficasse. Então o soldado romano foi para quebrar as pernas dos crucificados, né? Ele quebrou dos 2. Mas quando ele foi quebrar a perna de Cristo, ele viu que Cristo já estava morto. Segundo a palavra, segundo o que está escrito. Mas assim, como se fosse para confirmar se realmente Cristo estava morto, ele fez o quê, né?
eles deu uma, digamos assim, uma estocada com a lança no lado de Cristo, para ver se realmente Cristo estava morto. Porque se não estivesse, Cristo ia reagir, né? Ainda não estava morto. Então, para certificar, ele estocou. E nesse que ele estocou a lança, o sangue verteu. Mas não foi por acaso, não foi assim. Um acontecimento que de repente o soldado romano, eu vou fazer isso para ter certeza se realmente ele está morto. Não. Deus já tinha determinado que teria que ser assim. Cristo teria que pagar o preço com seu sangue, porque a vida está no sangue. Então é a vida de Cristo pela nossa vida, pela vida do pecador. Vida por vida, segundo a lei de Deus. Por isso era feito o sacrifício dos animais, um animal inocente, um animal puro, sem doença, sem mancha, tinha que ser inocente, puro, porque o animal é inocente, um cordeiro. E da mesma maneira, Cristo, inocente, sem pecado, não tinha pecado. Mas tomou o pecado do mundo. E morreu porque o salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado. Mas ele tomou sobre si os nossos pecados e o pecado, nosso pecado, matou. Porque o salário do pecado é a morte. E dessa maneira ele venceu a morte. Pagando com sua vida. Condenou na carne o pecado. Mas o porquê Cristo derramou o seu sangue? Né? Por que o soldado fez aquilo? Porque teria que existir algo que a Bíblia não diz, mas que nós chegamos a esse entendimento. Teria que estar escondido algo para que o sacrifício fosse perfeito, fosse completo na presença de Deus, a Arca da Aliança. Porque para este motivo, para este dia, ela foi construída. Para que o sangue de Cristo fosse espargido sobre a Arca da Aliança. A tampa, a misericórdia. E fosse agradável a Deus. Mas quando o primeiro templo construído por Salomão, que estava a Arca da Aliança, foi destruído, a arca já não estava mais lá. Ela já tinha sido escondida por determinação de Deus. E foi posta, foi escondida numa caverna debaixo da cruz de Cristo. Não, você não vai acreditar, né? Porque você só acredita, como diz, né? No que vê. Mas você lê, você crê de outra maneira que o justo viverá pela fé, não por vista. Então, se você busca entendimento, você vai entender que para completar, para que o sacrifício de Cristo fosse completo, agradável aos olhos de Deus, o sangue de Cristo teria que ser espargido sobre a Arca da Aliança como era antigamente. Sem o sangue ser espargido sobre a Arca da Aliança ou sobre a mesa do sacrifício, o santuário, ele não perdoava os pecados, não era completo. E da mesma maneira, Cristo teria que passar, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o seu sangue tinha que ser espargido na Arca da Aliança. Então a arca estando escondido debaixo da cruz de Cristo, como que chegaria lá? Não havia nenhum sumo sacerdote na presença de Cristo para pegar o sangue de Cristo e levar na Arca da Aliança, porque estava escondido, eles não sabiam onde estavam. Mas Deus, na sua onisciência, já preparou tudo de antemão.
E quando Cristo abriu os braços, abriu não, estava de braços abertos, crucificado, pregado na cruz, ele disse, está terminado, está feito, tudo acabou, já não há mais dívida, paguei tudo, está feito. E entregou o Espírito a Deus. O que aconteceu, segundo a Bíblia, houve treva sobre a terra, né? Por 3 horas. Trevas, 3 horas. Quando Cristo entregou o Espírito a Deus, houve um grande terremoto. As pedras se moveram, se fenderam, segundo a palavra. Está tudo determinado para que o sangue de Cristo, quando fosse derramado, ele escorresse por aquelas rachaduras das pedras e chegasse ao lugar determinado, onde estava escondida a Arca da Aliança, escondida aos olhos do povo, de toda a humanidade, do seu povo Israel. E pingasse sobre a Arca da Aliança e o sacrifício fosse completo. Acabou, pagou. Cristo pagou. Porque se Cristo não tivesse derramado o seu sangue, o sacrifício não seria perfeito. Então é isto. Desta maneira é que a arca foi construída, para este dia, para este propósito. Para o sacrifício de Cristo. Como diz a palavra, por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos. Todos morreram, todos morremos em Adão, mas pela obediência de um justo, fomos vivificados. Toda a humanidade ressuscitou com Cristo. Cristo nos livrou da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito, a graça, seu Filho, enviou a Cristo para morrer no lugar do seu filho, da sua criatura. Este é o amor. O amor de Deus, o propósito da Arca da Aliança, que está escondida ainda. Não foi revelado ao mundo, mas será. Algo sagrado para Israel. O mundo não conhece, não tem entendimento a respeito da Arca do Concerto, né? Porque foi dado aos judeus somente. Então é isso. O porquê a Arca da Aliança, o porquê o sacrifício dos animais e porquê Cristo derramou seu sangue. Foi crucificado e as suas pernas não foram quebradas, porque já estava profetizado, nenhum osso será quebrado. Vida por vida. Numa próxima oportunidade, se Deus permitir, eu vou falar um pouquinho a respeito. Por que a Arca da Aliança estava debaixo? Como a gente sabe que ela estava debaixo da cruz de Cristo? Porque não há outro entendimento, né? Se a arca não estivesse ali, o sangue de Cristo teria sido derramado na terra e não. O sacrifício não teria chegado no Santo dos Santos, como diz Hebreus, né? Que ele entrou no Santo dos Santos, não com sangue de animais, como um sacerdote, para perdão dos pecados da nação e dele próprio. Mas Cristo entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. O seu próprio sangue. Então, para entrar no Santo dos Santos, tem que ser na presença de Deus, na Arca da Aliança, com seu sangue. E foi agradável a Deus. E Ele reconciliou, Deus reconciliou em Cristo todas as coisas, dos que estão nos céus e na terra.
Já não há mais ira de Deus contra a humanidade, mas a paz pela reconciliação de Cristo. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. É a rosa da reconciliação. Deus reconciliou em Cristo o mundo, a sua criatura. Simples aos nossos olhos, ao nosso entendimento, mas custou caro. Custou caro para Deus. Um presente. Aquele que recebe o presente é graça, não faz nada. Nada, não custa nada, nenhum custo para aquele que recebe o presente, a graça. Mas aquele que dá o presente tem um custo. Ele obteve de alguma maneira, ele construiu, ele teve custo para aquele presente, para entregar de graça. E para Deus custou muito. Este presente é a vida de seu filho. Dom gratuito para quem recebe graça. Deus amou o Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse mesmo Deus que seguiu a humanidade que o crente prega, Deus é amor, não entende a grandiosidade do amor de Deus para com a sua criatura. E se você já é um crente, não importa se você é um crente ou se você é um servo. Porque o crente é aquele que crê. Crente é o que crê. Aquele que vive pela fé. E o servo é aquele que crê, mas que vive pelas obras. Não importa. Todos estaremos na presença do Criador. Crendo ou não crendo. Toda a sua criatura. Porque a obra de Cristo foi completa, foi perfeita. Ele é o Salvador dos que crê e dos que não crê. Segundo Filipenses capítulo 2, versículo 10, 9 e 10. Foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra se dobrem, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse, todo o joelho se dobre na presença, como Saulo de Tarso. Não foi forçado a nada. O brilho da glória mudou a vida de Paulo, num instante. Assim é. O mais orgulhoso, o mais soberbo, o mais irado do ser humano será transformado ao nome de Jesus. É assim. As simplicidades do Evangelho que salva. Morte, sepultamento e ressurreição. Cristo ressuscitou, ressuscitamos com Ele. A morte reina ainda, até que um dia Cristo sujeite todas as coisas aos seus pés e entregue ao reino do Pai. Todas as coisas serão exterminadas. Morte, inferno, lago de fogo. É outro assunto. E se você é um cristão, se você é um crente,
Você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não há mais bênção. Não há mais bênção. Você já foi abençoado com todas. Então fique na bênção. Com Deus. Amém.